Muito bem-vindos ao Graça Sem Retoques! E hoje a gente está aqui para bater aquele papo maravilhoso, para a gente conversar, interagir, se distrair, aprender, crescer, não é assim? Todos os nossos dias, amados, a gente aprende um pouquinho, a gente evolui um pouquinho, a gente está sempre numa fase crescente, glórias a Deus por isso. Não estamos estagnados, apáticos, estamos crescendo para a glória de Deus. E olha o nosso tema de hoje, dons e vocações. Quem nunca viu, né? Um programa onde vão se revelar vozes, talentos, artes, desenhos, né? Tantas pessoas maravilhosas, com tantos dons. E às vezes as pessoas não fizeram curso, não estudaram para aquilo, sabe? Não se esmeraram por nada. Ele recebeu, é um dom, é uma vocação. Você sabe, é muito interessante, amados, porque muitas pessoas, quem não? Eu mesma gostaria de louvar maravilhosamente bem, eu gostaria de ter uma voz potente, mas muitos dos meus irmãos que me assistem fala que minha voz é baixa. Jaque, fala mais alto. Jaque, eu não te ouço. Jaque, você fala muito baixinho. A minha voz sempre foi baixa, né? Eu nunca tive um vozeirão, embora eu quisesse, né, para louvar. E depois que eu fiz 2 procedimentos na tireoide, a minha voz parece que ela ficou mais abafada ainda. Sabe, eu tomei iodo radioativo, eu fiquei isolada, como eu já falei com vocês, né? Eu tenho aí há 28 anos, eu tenho disfunção hormonal na minha glândula, né? Na glândula da tireoide, e eu faço tratamento. E depois desses 2 procedimentos, dessas dosagens de iodo radioativo, a minha voz parece que ela ficou mais baixa ainda, né? Eu gostaria... Gente, eu vou na casa de alguém, se não tiver campainha, sabe? Se não tiver interfone... Ih, amor, eu falo para outra pessoa, você pode chamar aqui para mim? Porque eu vou gritar e as pessoas não vão me atender, elas não vão me ouvir. A minha voz ela é abafada. Mas eu tenho a voz abafada e falo mesmo, entendeu? E digo, e canto, e me meto, porque eu amo adorar a Deus. Mas eu estou falando dos dons e vocações. Olha só, vamos começar lá por Filipenses 3:14. Eu achei umas versões maravilhosas desse trecho e eu gostaria de dividir com vocês, porque soa mais fácil o entendimento, a nossa leitura fica mais fácil. Olha só, na versão na versão KJ, eu também inverto as coisas, tá? Na versão KJ de 1999, King James, 1999, olha como que tá Filipenses 3:14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui uma outra versão. Essa é a versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Olha que legal essas versões. Não é interessante? Eu gosto quando fala a mesma coisa, mas de uma forma mais clara. Agora vamos ler também na oficial, né? Na Revista e Atualizada. Filipenses 3:14, não é isso? Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer a mesma coisa. Mas não é legal você ouvir uma outra forma? Às vezes a gente ouve nossos pais falarem a mesma coisa durante anos e vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa, mas de uma forma mais aceitável, mais compreensível, não é assim? Pois é, amados. O que eu quero trazer nessa manhã? Dons e vocações é algo que é dado, é algo que é presenteado. E claro
que nem todo mundo é um soprano, é um tenor, é um contralto, não é? É um vibrato. Nem todo mundo nasce com os mesmos dons, mas nós também temos as nossas aptidões, não é assim? Nós não podemos ultrapassar aquilo que não foi nos dado. Nós não podemos querer ser. Eu com essa voz não posso querer ser uma cantora lírica. Posso? Não. Eu não vou alcançar o timbre. Eu não vou conseguir desenvolver, sabe, tudo que aquela voz, que aquela música exige. Então, amados, é muito importante que a gente saiba o nosso chamado. O que foi nos dado? Qual a nossa posição? Eu fui ver o significado, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar e a gente se perde. Fala, não, eu tenho dom, eu tenho vocação para isso, não sei o quê. E tem pessoas que não... Eu já vi pessoas fazerem aula de canto, mas as pessoas não têm o dom da música, não têm o dom de cantar. E tudo bem. Você vai ter outro, você vai desenvolver outro. De repente você tem um dom do amor, do perdão, sabe? Do apacentar, né? Do chegar em uma conversa, levar alegria. Tem pessoas que quando chegam em alguns ambientes, né? Alegra, ilumina, tem um astral lá em cima. A pessoa estava até triste, mas chegou fulano, acabou a tristeza. Não é assim? Muitos de nós desenvolvemos isso, mas isso é um dom. Isso é um dom que nós recebemos. Olha só o que é dom. A ação de passar a outrem a posse ou usufruto de algo. Dádiva, presente dado por alguém. Olha, Deus nos deu, nós temos essa dádiva. Nós temos o dom da fé, não é verdade? Outros cantam, outros são ministros do evangelho, discorrem muito bem a pregação, prega e você ouve, você entende e fala, nossa, é verdade, é isso, agora eu estou entendendo, né? Outros têm o dom de falar muito, né? Outros têm o dom de ouvir. Esse dom é raro, hein? O dom de ouvir, meu amado, minha amada, poucos ouvem. As pessoas gostam muito de darem as suas opiniões, as suas colocações, fazerem, né? Se colocarem de alguma forma. Também é bem ou graça recebida. Olha, dom é bem ou graça recebida. Entre os monoteístas, bem espiritual, que se considera como recebido de Deus, bênção, graça. Vê se não é isso. Então, amados, dons e vocações são irrevogáveis. Lembra lá em Romanos? Romanos 11, 29 diz isso. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então não adianta a Jaqueline querer chegar aqui e querer ser a maior pregadora, porque eu ando por todos os lados, eu falo, eu digo muito bem, eu explico muito bem. Se esse dom não me foi dado, sabe? Essa vocação não está em mim. Deus não me capacitou para isso. Ele me capacitou para outras coisas, mas isso eu não tenho. E quando a Jaqueline descobre que não tem esse dom e essa vocação, a Jaqueline então quer ter, mas ela quer ter de forma errada, sabe? Não desenvolvendo o dom genuíno, aquilo que lhe foi dado, querendo tomar lugares que não são seus. Nós temos que ter muita atenção, amados, para que a gente não se deixe confundir, porque realmente quem tem o dom e a vocação, e por aquela pessoa que gostaria de ter, tenta ter, mas não consegue. E por não conseguir, por se frustrar, começam aqui a patinar, sabe? Escorregar por todos os lados, sem um conhecimento pleno, sem o amor, sabe? Sem essa dádiva, sem o dom dado por Deus, por essa graça, essa bênção. Vamos lá em Atos. Vamos ler um pouquinho de Atos 20, a partir do 17. Mas você pode ler Atos 20 todo, sabe? Para você entender. Aqui está falando
das viagens de Paulo, dos lugares que Paulo passava, sabe, divulgando o evangelho, falando aos povos, né, desse novo caminhar de Paulo. Olha só no 20:17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabes como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o princípio, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Você sabe, todos os lugares que Paulo ia, ali tinha alguém que lhe perseguia, que lhe denegria, que falava mal. Ué, mas esse aí não é Saulo de Tarso? Ué, mas é aquele que perseguia a igreja? Não é aquele que consentiu na morte de Estevão? Paulo, como que agora, nos nossos tempos, amados, também se levantam essas pessoas? Paulo aqui disse que ele tinha ciladas. Olha, os judeus preparavam ciladas para Paulo. Você acha que hoje também não tem um monte de pessoinhas aí do mal armando ciladas? Você está querendo ir, você está querendo divulgar o evangelho, você está querendo mostrar Cristo. E as pessoas estão querendo mostrar fulano, ciclano, beltrano, sabe? O que o outro fez, o que o outro faz. Era assim que faziam com Paulo. Lembra do espinho na carne? Alguém que ia lhe esbofetear, jogar-lhe na cara, sabe? O passado, como ele era na lei. E é isso que querem fazer conosco, querem nos mostrar como nós éramos na lei. Ah, mas há 10 anos atrás você não falava assim. Ah, porque você se batizou, porque você falava em línguas. Nós éramos, amados, pessoas que buscávamos um conhecimento errado. Hoje a graça nos trouxe um conhecimento pleno. Hoje o que falamos pela revelação do Evangelho. Olha lá o que diz no 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Olha como era árduo. Paulo ia de cidade em cidade, pregando a verdade, isso com lágrimas, sabe? Com provações, sabe? E ele disse que até de casa em casa. Paulo estava ali na missão, com um dom, com uma vocação que lhe foi dado. Paulo talvez quando deitasse, amado, no seu travesseiro, ele falava, não vou conseguir. Os judeus estão armando ciladas. As pessoas estão me difamando. As pessoas falam mal de mim, inventam coisas a meu respeito. As pessoas querem me destruir. Como eu vou conseguir? Mas Paulo estava munido de uma revelação, de um dom, de uma vocação. Vamos continuar lendo. No 21 diz assim, estou lendo Atos 20, 21 agora. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha que missão árdua. Você vê? Não, eu estou indo agora para... Eu estou indo para o Sarapuí. Não, agora eu estou indo para Caxias. Não, eu estou indo para Santa Cruz. Mas eu sei que o que me espera lá são cadeias e tribulações. Amados, isso é muito sério, né? Você vê? A pessoa ter tanta convicção. Porque quando as pessoas não têm convicção, elas começam a inventar. Quando as pessoas não têm firmeza, não têm fundamento, elas começam a criar coisa a respeito dos outros para crescerem. Mentiras, falácias, contos, sabe? Elas começam a delirar. Agora veja lá, no 24. Porém, nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. As pessoas não querem mais isso, queridos.
E quando ouvem alguém que quer, que se esmera, sabe? Alguém que está ali estudando para levar boas novas, aí vem cilada, provações, vem lágrimas. As pessoas estão prontas para atirar. A flecha já está mirada, sabe? O que vai falar agora? Pá! E agora? E hoje? E qual horário? E é muito horário, tá falando demais. Não acredito, não pode. Era assim que faziam com Paulo. Ciladas atrás de ciladas. Olha o que diz. Vamos continuar lendo. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Olha, muitas das vezes Paulo passava por lugares que ele nem voltava mais. Mas ele deixava ali a boa semente. Ele semeava entre aquele povo a graça de Deus, o que lhe fora revelado. Olha o que diz no 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Sabe aquela fala que Paulo falou? Eu já preguei, eu já falei, eu já anunciei. Tudo bem que vocês não aceitam, que vocês não me recebem como esse enviado, como essa pessoa que tem o dom e a vocação, mas eu não carrego sangue de ninguém. Eu falei tudo, eu disse tudo, eu preguei a verdade. Receba quem quiser. 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Sabe? É entregar, é falar. Eu não tenho que criar, que inventar nada a respeito de ninguém. Sabe, não me acrescenta eu falar da irmã Helena, da irmã Simone, sabe, do Rinaldo, sabe, da Zélia. Amados, vamos edificar um ao outro em amor. Você vê como era árdua essa missão? Como era árduo você ter que anunciar o evangelho no meio de pessoas que estão ali só para armarem ciladas, sabe? Pessoas que querem te mutilar, te cortar. Olha o 32, o que aqui diz. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa palavra, amado, ela leva uma consciência a você, que você tem que cada vez mais crescer nela, absorver, se alimentar dela, por meio de lábios verdadeiros, por meio de lábios que pregam, que explanam, que falam a verdade por meio do evangelho. Nós só temos o evangelho para nos basear. Nós não estamos aqui para seguir homens e as suas filosofias, os seus achismos, os seus entendimentos. Nós estamos aqui arraigados, firmados e bem alicerçados no Evangelho da Graça de Deus. Então, para nós, pouco importa o que o homem acha. Se o que você acha que eu estou fazendo é certo ou errado, é a sua opinião, não muda, não interfere naquilo que eu sou. Nós temos que ser, sabe, igual Paulo era, intrépidos. Nós não podemos nos deixar levar para um lado e para o outro. Porque senão fica uma coisa assim, meia desproporcional. A linha é reta, o caminho é reto. Os homens é que querem sempre encontrar atalhos. Mas isso aqui não tem curva. Isso aqui não faz curva. Isso aqui é reto. Paulo ia lá, divulgando, anunciando, com lágrimas, com perseguições, armando ciladas, e até hoje a gente vê aí, gente, a internet, perseguindo, armando ciladas desnecessárias, coisas que não edificam vidas. O que importa para você saber o que eu comi ontem, o que eu vesti ontem, o que eu falei ontem com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, com o meu pai? Vai te edificar em quê? Isso é vida dos outros, isso é fofoca. Isso é disse-me-disse, isso é falácia. Sabe, amados, são coisas que não acrescentam em nada. As pessoas entram e começam a falar um monte de abobrinha, só que eles esquecem. Eles entram na nossa live e eles querem implantar os seus conhecimentos, os seus achismos. Só que eles esquecem que a nossa mente, ela é a mente de Cristo.
ela foi renovada, ela foi lavada, tá limpa. Ela só recebe o que é bom. Ela só recebe as coisas que vêm lá do alto, do Pai das luzes, porque é nele que não há mudança e nem sombra de variação. É ele que não te deixa confuso, sabe? É ele que não te coloca num labirinto e fala assim, ó, procura a saída. Não. Ele te coloca em pastos verdejantes, sabe? Tranquilas, sabe? Você vê tudo, tá tudo claro. Não tem nada escuro, não tem nada ofuscado, não tem nada sem brilho. A graça de Deus, amado, ela é brilhante, ela salta aos olhos. Mas como a gente leu, é para quem tem fé. Você só pode ser santificado por essa palavra se a fé, dom, estiver em você. Se não estiver, não adianta você querer roubar a fé do outro, o dom do outro, a vocação do outro, querer ser o outro, porque não será, porque isso é um dom, é uma graça, é um presente de Deus para nós. Então não tenho que ser igual ali o fulano, sabe? Eu não tenho que imitar o ciclano, não tenho que ser ninguém. Eu tenho que exercer o meu dom, a minha vocação e estar satisfeita com isso. Porque senão, amados, isso aqui vai virar um campo de batalha, um campo de confusão. E no que depender de mim, terei paz com todos os homens. Eu sou da paz, sabe? Nós devemos semear coisas boas. Não ficar lá, ataque, toma, rebate, joga bola, pisou no meu pé, toma pisada. Sabe, puxou meu cabelo, toma e puxei teu cabelo também. E onde? Aonde vai parar? Aonde o evangelho vai parar? Nós não. Assim como Paulo, nós temos o dom, a vocação, o chamado para viver, para anunciar, para levar cidades, de casa em casa, não importa, irão ouvir a nossa voz, irão ouvir o evangelho da graça de Deus, nada pode nos parar, nada pode nos impedir. Estamos aí, amados, a caravana da graça está passando, sai da frente, porque se você não tiver o seu alicerce sólido, você vai ficar pelo caminho, você vai ficar paralisado, você vai ficar seguindo aí, sabe, a pessoas que não edificam. Lembram de Alexandre, o latoeiro? Paulo disse que causou muitos males. E quantos Alexandres não se levantam, amados, ao longo da nossa caminhada? Sabe, é muito triste, mas tem que se levantar, mas fica tranquilo. Quem nos levantou irá nos manter de pé, porque maior é aquele que está em nós. Nós só estamos aqui para anunciar o evangelho e isso causa incômodo, sabe? Isso causa comichão. As pessoas não estão satisfeitas com as outras, mas não são as pessoas fiéis, não. São as pessoas gananciosas, as pessoas grosseiras, sem educação, não tem feeling, sabe? E quer ser alguma coisa. Eu tô tentando lembrar aqui o nome de um homem que quis ser alguma... Teudas. Não é Teudas? Que ele achou que queria, que podia ser alguma coisa e não deu em nada. Pois é. Quantos Teudas têm se levantado, amado? Achando que são, mas não tem dom, não tem vocação, não foi chamado. Então, amados, é um cometa, sabe? Vai passar. Aqui a alguns anos se levantarão outros. Assim de Teudas, amado. E achou que era alguma coisa, conseguiu juntar meia dúzia de pessoas, falou, uau, sou o cara. Diz que Teudas não deu em nada. E você sabe aquelas pessoas que se uniram a ele, o que aconteceu? Ficaram dispersas, sem saber para onde ir, sem saber o que seguir, o que ouvir, não sabiam nem mais quem eram. Cuidado com os Teudas dos novos tempos. Cuidado com os Teudas da internet, porque está surgindo, muitos, muitos e muitos. Fique na posição que você foi chamado. Reconheça quem você é em Cristo Jesus. Não se misture. Você foi separado. Você tem noção do que é isso? Você é um eleito, você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Você foi chamado para fora. Não entre em lugares contaminados, sujos. Você vai se
se impregnar, sabe? Você vai sair com marcas que não são necessárias, não são precisas. Deixem os Teudas, deixem os Alexandres e Latoeiros para lá e siga para o alvo. Cresça nessa graça maravilhosa, sabe? Fale do amor de Deus. Não ouça muitas vozes, ouça a voz. O evangelho só tem uma voz. É um evangelho, um Deus e uma fé. O que sair disso é anátema, é maldição. É as pessoas querendo perverter o evangelho de Cristo. Não entre nisso, amados. Não dê, não clique, não abra, não tenha curiosidade, sabe? Se não vai te edificar, sai pra lá. Eu não me misturo. Eu reconheço que eu tenho um valor. O meu valor é importante para Deus. Eu sou importante, você é importante. Mantenha o foco. Continue firme no propósito para o qual o Senhor lhe chamou. Não queira ser além do que lhe foi dado, porque é para pura perda, é engano, é ledo, sabe? Ledo engano. E você não merece ser enganado. O evangelho trouxe luz. Não queira andar em lugares escuros e escusos, porque esse não é a posição de um filho, de um eleito em Cristo Jesus. Era isso que eu queria falar com vocês.